Você já se perguntou qual o seu chamado e no que você poderia ser útil dentro do reino e da obra de Deus? Nesse vídeo eu separei os 3 melhores passos para você descobrir de uma vez por todas em que você pode ser útil dentro da obra e do reino de Deus. Meu nome é Sara e seja bem-vindo ao meu canal. Você sabia que no meio da Igreja de Deus ainda existem muitas pessoas com conflitos internos porque elas não sabem definitivamente em que elas podem ser úteis e não sabem definitivamente qual o chamado delas? Eu acredito que existem 3 melhores caminhos ou 3 melhores passos para que a gente possa ser direcionado por Deus para poder entender qual a vontade dele na nossa vida. E o primeiro passo é: ore. Talvez para algumas pessoas esse passo pode parecer um tanto clichê ou óbvio, que eu já ia falar isso, mas esse é um ponto crucial para que a gente possa descobrir qual é o nosso chamado com a nossa vocação. Sabe por quê? Porque a oração é direção. A oração nos direciona à vontade de Deus na nossa vida. A oração faz com que a gente trilhe os caminhos que Deus sempre quis que a gente trilhasse. Você lembra da história de Matias? O homem que foi escolhido pelos discípulos para fazer parte do grupo seleto dos apóstolos, porque eles só estavam em 11. E Judas, como a gente sabe, se matou, né? E aí, lá em Atos capítulo 1, versículo 24, vai dizer que os discípulos eles oraram a Deus para saber quem eles tinham que escolher para ser o novo integrante dos apóstolos. Eles estavam em dúvida entre Barsabás e Matias. Aí a Bíblia diz que eles oraram a Deus pedindo para que Deus mostrasse a vontade dele para eles, para saber quem era esse sortudo, esse felizardo que ia fazer parte dos 12. E aí, através da direção de Deus e após a oração, o Senhor direcionou para que eles escolhessem Matias. E aí, como a gente sabe, Matias foi escolhido por Deus para ser um dos 12 apóstolos de Jesus. Só que isso aconteceu através da oração. Os discípulos oraram para ter essa direção e esse discernimento de Deus e obtiveram de Deus a direção certa e escolheram Matias. Orar sobre o nosso chamado é importante porque é aquilo que nós nascemos para fazer. E a gente precisa da direção de Deus, do direcionamento de Deus, para que a nossa mente se abra e a gente possa perceber em que área Deus quer nos usar. Então, ore. Segundo passo para a gente descobrir o nosso chamado: descubra pelo que o seu coração queima. A igreja, como a gente sabe, tem uma infinidade de áreas onde a gente pode servir a Deus, como por exemplo, ministério infantil, jovens, homens, mulheres, pregação da palavra, ensino, louvor, músicos, missões urbanas, transculturais e uma infinidade de outros ministérios onde você pode ser útil dentro da casa de Deus. Só que sempre tem aquela área onde o nosso coração dá aquela batida mais acelerada, onde o nosso coração dá aquela aquecida e a gente olha para essa área e fala assim: é muito lindo. E essa área onde o seu coração queima e onde você sente esse desejo mais aflorado para trabalhar, é muito provável que seja aí onde Deus quer te usar. É normal a gente ter uma quedinha por um ministério, mas isso não nos impede de ajudar e de trabalhar nas outras áreas. Como por exemplo, se você tem aptidão para louvar, isso não te impede que você trabalhe e ajude no ministério infantil. Se você é músico ou se você prega a palavra, isso não te impede de ajudar no departamento de evangelismo. E quando eu falo ajudar, eu não estou falando para você estar na frente, mas de você participar. E é muito bom e é muito importante dentro da casa de Deus a gente poder ter essa oportunidade, ter essas experiências em demais ministérios. Claro que sempre vai ter aquele que você vai ter mais aptidão, que você vai ter mais ferramentas, que você vai ser melhor. E é esse aí o seu principal chamado, mas isso não te impede de colaborar em outras áreas. Então, descubra pelo que o seu coração queima e faça. Terceiro e último passo, mas também não menos importante: sirva. Se você acha que vai descer um anjo do céu e vai falar para você aquilo que você tem que fazer, você está muito enganado. Não fique sentado, parado, esperando uma resposta mirabolante de Deus, tipo: meu filho, tu irás trabalhar em tal área. Deus pode fazer isso? Pode. Mas isso não significa que você tem que ficar de boa na sua casa esperando a resposta de Deus. Não, sirva.
Vai trabalhar, menino. Vai servir, vai trabalhar, vai experimentar as áreas onde você pode servir. E é servindo e trabalhando que o Senhor vai dando a direção pra gente naquilo que Ele quer que a gente faça. Eu vou contar uma experiência pessoal minha para vocês terem um pouquinho de noção do que é receber esse direcionamento de Deus para o nosso chamado servindo. Em um belo dia estava lá eu, esta jovem de tranças, que não estava com tranças, estava alisada. Mas enfim, um belo dia estava lá eu servindo ao Senhor na obra de evangelismo. E lá, cara, quando eu tava lá servindo, falando de Deus, falando do amor de Deus para as pessoas, e tava falando que Jesus é bom, que Jesus salva, sabe? Enquanto eu tava fazendo isso, veio uma convicção, veio uma alegria no meu coração, e eu parei, pensei e falei assim: Deus, é exatamente isso que eu quero fazer. Eu quero pregar a tua palavra, seja na rua, seja no púlpito. Eu quero ter essa experiência, eu quero ser um instrumento de Deus, um teu instrumento através dessa área da pregação, para que outras pessoas possam te conhecer e possam saber quem o Senhor é. Ou seja, servindo naquela área, eu senti um direcionamento de Deus para fazer aquilo que eu já estava fazendo. Então foi lá no campo missionário, tendo as experiências, falando de Jesus, que eu falei assim: caramba, me achei. E aí foi lá, dentro do campo missionário, servindo ao Senhor, falando de Jesus para as pessoas, que eu encontrei no meu coração a resposta das minhas orações. Deus, me mostra qual é o meu chamado. Então, meu amigo, minha amiga, sirva, sabe? Não perca tempo. Jesus quer te usar e é dentro do trabalho, trabalhando para Ele, que Ele vai te dar essa visão, essa direção daquilo que Ele quer que você faça. Então, deixa de ser preguiçoso e vai trabalhar para Jesus. Então é isso, galerinha. Esse foi o meu primeiro vídeo no canal. Se inscreve, dá aquela força, ativa as notificações, que eu vou produzir bastante conteúdo falando da palavra, falando daquilo que Ele ministrar no meu coração, e espero que você seja grandemente abençoado. Deus abençoe.